Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pessoal, retornando agora então do nosso recesso, alguns descansaram, alguns ficaram em função de outras coisas, mas chegou o momento da gente retornar. Eu olho o outro e o outro me olha. Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Pessoal, estamos indo então para o nosso 8º encontro. Nós temos ao total 12 encontros. Fora o encontro de hoje, nós temos mais 4 encontros. Então, nós temos 2 encontros ainda que nós temos temas da nossa sequência, e depois nós temos 2 encontros de compartilhamentos das nossas experiências, das nossas trocas, que são os 2 encontros depois do dia 11, tá? Lembrando, quem ainda não começou, quem ainda não pensou na implementação, comece a pensar um pouquinho, a se organizar lá, para não se atrasar lá no final, tá, pessoal? Mas vamos lá, força na peruca que estamos retornando agora, todos essa semana. Na verdade, semana passada, né? Semana passada nós já estávamos na escola em curso, mas não estávamos com os nossos alunos ainda. Então, hoje nós temos a reunião 8, que é a reunião de experimentação. A nossa agenda de hoje, que é o acolhimento, 10 minutos, o para o início de conversa, 5 minutos, os conceitos importantes, 25 minutos, o em ação, 25 minutos, socialização, 10 minutos e a síntese, 5 minutos. A nossa experiência. Então, a gente já viu lá. A nossa primeira etapa que a gente viu lá foi a descoberta. É o desafio, a pesquisa e as inspirações. A segunda etapa são as interpretações, histórias, significados, estruturar possibilidades. A terceira etapa que vocês viram é a etapa da ideação. A quarta etapa, então, é a etapa da experimentação. Qual a sua experiência com a experimentação no Design Thinking? E a quinta etapa, então, que a gente ainda não verificou. Nós temos aqui brevemente um videozinho para o nosso acolhimento. Deixa eu só abrir ele para vocês. Um importante jogador americano de basquetebol, Rodney Williams Jr., disse uma frase que me marcou. Todos os dias, você tem a oportunidade de aprender e experimentar algo novo, disse ele. Agarre a oportunidade. Aprenda e experimente tudo o que puder e use-o para mudar o mundo. Pois é, oportunidades de aprender e experimentar sempre temos. E mudar o mundo com elas não é tarefa tão fácil assim. Entretanto, entre uma experiência e outra, uma coisa é certa. Fazer a diferença ou não depende primeiramente se você agarrou a sua oportunidade e a explorou o máximo possível. Dentre tantos exemplos de personagens que fizeram exatamente isso, podemos citar Thomas Edison e a sua lâmpada mágica, que mudou a nossa forma de iluminar as coisas. Em 1879, em seu laboratório em Menlo Park, New Jersey, ele construiu a primeira lâmpada elétrica incandescente de alta resistência. Mas Edison não trabalhou sozinho. Ele tinha muitos técnicos junto no projeto. Juntos, eles experimentaram centenas de materiais diferentes até encontrar o melhor para a lâmpada. Para você ter uma ideia, no período de 1878 a 1880, Edison e seus colegas trabalharam em pelo menos
3.000 teorias diferentes para desenvolver uma lâmpada incandescente eficiente, porque seu maior desafio era produzir um filamento que pudesse resistir por mais tempo à corrente elétrica sem derreter ao encandecer-se. Mas quando via que não dava certo, Thomas Edison precisou de toda a persistência em seu laboratório, testando milhares e milhares de outros materiais para usar no filamento. Até vegetais entraram na lista de suas testagens. Como todo ser humano, é claro que Thomas Edison reconheceu que o trabalho era tedioso e muito exigente, especialmente para os seus trabalhadores que ajudaram nos experimentos. Ele sempre reconheceu a importância do trabalho árduo e da determinação. Algumas de suas frases durante seus experimentos são bem inspiradoras. Uma delas é: o gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. Por muito insistir, por muito experimentar, por muito aprender, a patente número 223.898 foi concedida à lâmpada elétrica de Edison. Embora tenha mais de 100 anos, esta lâmpada se parece muito com as que iluminam a sua casa agora. Esta invenção fez dele um inventor muito famoso em todo o mundo. Então, quer iluminar? Quer clarear o mundo? Quer fazer algo enxergar melhor? A palavra é experimentar. Experimente o máximo que puder. E quando sua lâmpada acender, agarre essa luz e compartilhe conosco as suas descobertas. Pessoal, aqui nós tínhamos um videozinho, então. Opa, deixa eu só parar aí, senão ele... O importante Aí fica a pergunta para vocês. A experimentação, qual a relação do vídeo com a experimentação no contexto do ensino-aprendizagem de vocês? O experimentar o novo, ou tentar novas possibilidades? O que vocês acham com relação ao vídeo ali? Vocês podem deixar, pode escrever brevemente ali no chat, eu vou aguardar uns minutinhos, vocês podem escrever. Qual é a relação que vocês vê do vídeo com a experimentação no contexto do ensino-aprendizagem? O que vocês acham? Ih, ninguém tem nada. A Thaís escreveu. Hoje, no atual modelo de projeto que vem sendo implantado na Educação Paraná, vejo um abismo entre a ideia do vídeo e o que conseguimos fazer na prática escolar. Isso aí. Alguém mais? Alguma opinião? O que vocês vê com a experimentação dentro de sala? Explorar as limitações e aspirações dos alunos para conteúdos diferentes, pois eles sempre têm algo melhor a apresentar. Os nossos alunos, eu falo assim, que às vezes são uma caixinha de surpresa, eles trazem às vezes muito mais do que a gente possa imaginar, do que a gente espera deles. Vamos lá.
Explorar as limitações sobre o que ouvimos em todas as formações, agarrar a oportunidade, fazer diferença, explorando, mas adaptando tudo. Alguém mais? Eu acho que então vamos lá. Então, testar o novo, experimentar o novo, ou até um experimento talvez já feito, sempre para nós é um desafio. Sempre fazer algo diferente, sempre experimentar dentro de sala é um desafio até a nós mesmos. No final do anteriormente ao recesso, a gente estava num período que muitas escolas estavam em festa junina, outras coisas, a gente via como que a gente se torna, quando é o novo, quando é o diferente, como as aulas se tornam, até para nós, muitas vezes, muito mais cansativas, muitas coisas, mas o resultado sempre é muito gratificante. Apesar de todas as dificuldades que nós encontramos na educação, apesar dos contratempos, apesar de tudo que vem. A gente fala assim, que sempre tem aquele aluno que é a caixinha de surpresa, que nos faz ser grato pelo nosso trabalho. Como tem aqueles que levam a gente a pensar, meu Deus, mas será que eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Tem aqueles que nos surpreendem, que falam assim, é isso mesmo. Então, o experimentar, o trazer o novo, é para a gente, nós mesmos, sairmos, às vezes, das nossas limitações, porque, às vezes, nós mesmos, enquanto educadores, enquanto eu, Thaís, professora, não aqui formadora de vocês, também acabo se limitando. Não vou trabalhar isso porque eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar. E muitas vezes dá certo, sim, é nossa limitação que traz isso. Professor, você já desenvolveu uma ação para seus estudantes em que necessitou realizar testes antes para avaliar se daria certo? Alguém tem alguma resposta? Alguém já fez alguma coisa aqui com os alunos que primeiro vocês fizeram um teste ou primeiro testaram lá? Que eu percebi no GE da jornada passada? Muitos estudantes me falaram assim, ai, professor, eu testei com o nono ano A primeiro, aí depois eu fui fazer com o nono ano B, que era a turma que eu ia fazer. Primeiro eu testei lá no nono ano A para ver se ia dar certo. No sexto ano, assim eu fui escutando. Primeiro eu fiz com uma turma, para depois fazer com a outra, que era realmente a minha implementação. Mas tal turma ficou bem melhor do que eu imaginava. Então, isso são experimentos que a gente vai fazendo. Pode falar, José? Abre o microfone. Desculpe, sempre esquecendo. Pois é, dentro desse nosso próprio tema aí da arte da Luzona, dentro desse contexto aí, as minhas turmas de nonos anos são muito diferenciadas, assim, né? Tem turmas bem melhores, outras nem tanto. Então, eu realmente me surpreendi, porque eu já comecei a trabalhar com eles aí, uns assuntos aí, dentro daquilo que a gente já havia comentado, né? E eu solicitei uns trabalhos lá para... Eu peguei 2 turmas só, as que eu achava que... fui testá-los, né? Mas eu realmente me surpreendi, assim, não esperava tanto até deles, sabe? Eu pedi para eles desenvolverem histórias variadas, né? Dei temas, expliquei sobre os ancestrais, aquilo que a gente conversou, e desenvolvi a criatividade deles, assim, mas, sinceramente, eu não estava esperando. Eles estavam, assim, muito apáticos, assim, nos momentos dos discursos que eu dava, né? Mas quando eu recebi, assim, os textos deles, né, me surpreendi mesmo, sabe? Aqueles que não... Pedi para fazer em casa, né, como trabalho de casa. Os que não fizeram, fizeram na sala de aula depois, mas mesmo assim me surpreendi. Realmente foi um teste que eu gostei, achei que deu certo. Ai, que bom. Mas, assim, é um experimento. São experimentos que a gente vai fazendo e, às vezes, aqueles que a gente menos imagina são os que mais nos surpreendem. Vamos lá. A experimentação dá vida às suas ideias. Construir protótipos significa tornar as ideias tangíveis. Aprender enquanto as constrói e dividi-las com as outras pessoas. Mesmo com protótipos iniciais e rústicos, você consegue uma resposta direta e aprende como melhorar e refinar uma ideia.
Essa é a frase de Gonçalves, de 2014. Os conceitos importantes. O Design Thinking permite explorar conteúdos de forma dinâmica e contextualizada. Neste encontro, estudaremos a quarta etapa do Design Thinking, a etapa da experimentação, onde que os alunos vão experimentar algo através do que eles já estariam vendo já anteriormente. Nessa etapa, os estudantes vivenciam a aprendizagem investigativa, desenvolvendo um protótipo e testando. A partir dos testes, recebem feedback de outras pessoas, depois repensam suas ideias e avaliam se há necessidade de ajuste. Caso julguem necessário, é possível adaptar o protótipo e testá-lo novamente, promovendo sua evolução ao longo do tempo. Como ferramentas para o desenvolvimento de protótipos, podemos utilizar modelos tridimensionais, ilustrações, gráficos, animações, encenações, maquetes e entre outros. O que seria essa experimentação, este protótipo nesta etapa aqui? Eu trouxe até na nossa formação lá, quando a gente estava estudando, o exemplo. Quando nós vamos construir uma casa, nós partimos para a etapa de chamar o pedreiro, pegar o tijolo e começar a erguer a casa? Não, né? O que a gente precisa antes dessa etapa? A gente não planeja como vai ser as divisões, como vai ser os cômodos, como que vai ser os espaços. Este planejamento, este planejar anteriormente, não seria um protótipo que a gente está fazendo do que seria uma construção final? Nós rabisca, cria elementos ali, traz projetos, não é um protótipo. Quando vai se criar um carro, quando uma indústria lança um carro, ela pega e lança direto aquilo para uma linha de produção? Ela não faz um modelo geralmente um pouco menor, depois ela faz os testes, aqueles testes até às vezes vai para a rua meio escondido, para depois lançar esse produto no mercado. Esses são protótipos, eles estão ensaiando um novo produto. Mas e como que isso pode funcionar dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula eu posso trabalhar com uma maquete, posso trabalhar com outro tipo de material, posso ter essas diversidades ali. Mas a gente não precisa partir direto para um produto final. Você pode fazer testes para depois o aluno ir aprimorando aquele teste. Posso fazer gabaritos, posso fazer... quero fazer uma maquete, então vou reduzir ela e vou trabalhar com massinha. Os ambientes ali, fiz esse protótipo de massinha. Deu certo, é isso que o aluno quer. Então, ele vai partir para o real material, para a real coisa. Neste sentido, ele vai fazer um desenho prévio, uma prévia. Esse prévio desenho seria um protótipo do que ele realmente quer criar. Ferramentas do Design Thinking para o desenvolvimento de protótipos e experimentação. A encenação, a prototipagem rápida, o storyboard, sequências de desenho. Esses são alguns exemplos que a gente pode ter dentro do nosso conteúdo de artes. A maneira simples para testar soluções ou comunicar algum conceito, a encenação visualiza o passo a passo de uma determinada experiência, sentindo em primeira mão o que está funcionando e o que precisa melhorar. É necessário considerar personagens, objetos e cenários que deem vida a uma história, mostrando um projeto em movimento. A prototipagem rápida é a forma de desenvolver a experimentação utilizando materiais simples para reproduzir as interações de um usuário com um determinado projeto. Pode ser construídos com blocos de montar, massinha, papelão, clips, brinquedos diversos, post-its. São materiais que permitem criar uma maquete de um contexto de projeto. Qualquer material que permita visualizar o projeto acontecendo pode ser utilizado. O storyboard,
que são sequências de desenhos. O storyboard é uma série de desenhos em ordem cronológica que mostra as principais etapas e ações de um projeto. O objetivo é que os desenhos permitam a visualização e entendimento de toda a dinâmica do projeto. Uma vantagem de utilizar esse recurso é que posteriormente pode ser apresentada em uma animação. O primeiro passo ali, selecione etapas das ideias do projeto para transformar em desenho. O segundo passo, faça um planejamento para que os desenhos sejam fáceis de serem compreendidos. E o terceiro passo, ou terceira etapa, desenhe as etapas do projeto em ordem cronológica, de forma a valorizar as principais soluções. As estratégias de gestão. Cursistas, você conhecem essa imagem? Essa imagenzinha do lado, possivelmente vocês conhecem já, né? Seria o símbolo de duas pessoas conversando. Ela refere-se à estratégia vire e converse. Sugerimos que você proponha que as equipes a utilizem para definir como farão a experimentação do desafio com o qual estão trabalhando. A deixa para começar. Os alunos já estarão organizados em grupos para que a discussão não fique longa e improdutiva. Estipule que cada integrante da equipe terá um tempo para falar e, em sua fala, deve colocar para o grupo qual das ferramentas de experimentação ele acha interessante de utilizar e qual o motivo dessa escolha. Pessoal, essa parte aqui que eu estou falando com vocês agora são exemplos do que pode ser feito, tá? Elas são só alguns exemplos, não são algo que vocês devam fazer exatamente assim, não, é um exemplo do que pode vir a ser trabalhado. A deixa para terminar. É importante que o aluno tenha em mente que o tempo de fala deve ser respeitado e que deve estar disposto a ouvir os colegas, pois essa ação é importante para que a equipe desenvolva o protótipo da melhor forma possível. Limites preciosos de tempo. Oriente que um dos alunos da equipe deverá ser o responsável por fazer a gestão do tempo. E a quarta etapa, o envolvimento que se vê. Produzir um breve resumo das ideias dos colegas. A experimentação, então, e o feedback. Para a realização da experimentação e feedback, desenvolver o planejamento com as 5 etapas a seguir. Testar o protótipo, os objetivos do feedback, interação com o público de feedback, selecionar o público de feedback e o roteiro de perguntas. Experimentação e feedback. Para a realização da experimentação e feedback, desenvolver o planejamento com as 5 etapas a seguir. Vamos ver? Primeira etapa, testar o protótipo. É experimentação ou interação com seu protótipo. Etapa 2, liste os objetivos do feedback. Que pontos da sua ideia você vai testar? Que tipo de feedback você precisa para refinar a sua ideia? Etapa 3. Interação com o público que dará o feedback. Como será a sua sessão de experimentação ou interação? Etapa 4. Selecionar o público para feedback. Quem você quer engajar no seu processo de feedback? Com quem você pode aprender mais? Por fim, a 5ª etapa, roteiro de perguntas. Quais são as perguntas específicas que você pode fazer para começar uma conversa com esse entrevistado? Registre citações diretas. Separe suas observações das suas interpretações para que o feedback seja assertivo. Pessoal, alguma dúvida até aqui?
Algum ponto? Eu acho que agora essa parte se torna um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, que a gente já vem compreendendo nas outras etapas. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Alguma dúvida, Carla? Pessoal, aqui tem um exemplo também na sequência de uma aula de jogos teatrais. Seria uma aula número 30 do 6º ano. Jogo das frases. Nessa atividade, você deverá levar para o espaço de atuação alguns retângulos de papel e algumas canetas ou lápis para que os jogadores possam usar. Você deve pedir para que eles escrevam frases das mais inusitadas, das mais cabulosas possíveis nesses pedaços de papel. Você pode deixar 2 ou 3 pedaços para cada jogador escrever ali 2 ou 3 frases. Uma vez escritas essas frases, você deverá pegar todos os papéis, misturar, dobrá-los, pedir para que eles dobrem, misturar esses papéis e pedir para que 4 jogadores vão até a cena. E você vai deixar alguns papéis, 2 ou 3 papéis com cada um dos jogadores. Em seguida, eles deverão iniciar uma cena. Esse tema pode ser dado por quem está assistindo. Eles vão começar nessa cena e, num dado momento, eles vão dar abertura para que uma das frases entre em cena, sempre usando verbos de send, do tipo: então eu cheguei na casa do meu pai e sabe o que ele me disse? E aí ele vai tirar um papelzinho desse do bolso, onde ele estiver com esse papel, ele vai ler a frase do papel, essa frase vai passar a integrar a cena e a partir dali eles devem dar continuidade como se aquela frase fizesse todo sentido à cena. A cena deve acabar quando todas as frases forem lidas pelos jogadores que estão ali. Se você distribuir 2 papéis por jogador, eles farão 8 frases. Se você distribuir 3, eles farão 12 frases. Portanto, você deve dosar a quantidade de frases que o grupo deve ter. Se o grupo for muito grande, o ideal é colocar no máximo 2 frases por jogador em cena. O objetivo do exercício é trabalhar o improviso e a expressividade. O tempo ideal de execução do exercício pode variar entre 3 e 5 minutos por grupo. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tô muito nervoso. Percebe-se. Você aceita uma água? Não aceito. A minha esposa me deixou. Mas por quê? O que ela disse quando ela saiu de casa? Tu sabe o que ela disse? O quê? Ela disse assim: com este olho, com este ramelo todo, eu não consigo abrir meu olho. Meu Deus, e por isso ela te deixou? É verdade. Gente. Eu tenho um problema no olho. Sério? Eu não consigo abrir direito. Desde criancinha. Produz muito ramelo. Mas você já foi no médico ver isso? Já foi no médico ver isso? Já. E o que ele falou? Ele falou assim: a água brilha sob a luz do luar. Eu não consigo ver. Ele me falou isso e não tem cura. Nossa. Ele só me descreveu como a água brilha, mas eu não consigo ver. O que vocês sugerem pra mim? Olha, eu acho que você pode passar a mão em uma girafa. Sempre me acalma, é impressionante. Pode ser até aquelas de pelúcia. São muito Pode fáceis. ser, é verdade. Eu acho absurdo essa reação de vocês. O cara tá chorando por causa da mulher. Não, eu acho absurdo. Meu pai, nessas horas, sempre dizia: ser ou não ser, eis a questão. Era o que ele sempre dizia nessas horas. Eu nunca entendi o porquê, mas ele dizia. Filósofo, seu pai, gente. Eu chorar pela Isso vai esposa. acalmar. Acho que eu disse em algum lugar. Eu tinha uma outra aí. E é coisa tão fácil, coisa tão descartada. Calma, não fica assim. Você já tentou, sei lá, assistir televisão? Tentar ouvir o que eles dizem? Tipo, que eles encontraram um urso polar na África? Sério? Sério? Eu tava vendo televisão esses dias e falaram isso. E o milagre acontece. Você encontra outra pessoa, outra mulher. Se Verdade, encontrar se encontrar um urso polar na África, você verdade, encontra a mulher por aí.
Eu tô me sentindo mais confortável. Tá. Uhum. Ai, vocês têm mais alguma coisa para me dizer? Eu tenho um pensamento muito bom, uma frase que eu sempre uso para mim, nesses momentos assim, que é motivador. Uma frase que eu sempre anoto ela para não esquecer. E o galo cantou. Nossa! Assim, parece meio Mas absurdo, mas filosoficamente, ela tem assim, porque você fala, e o galo cantou, quer dizer, é hora de acordar. É forte, É hora de acordar. forte. É hora de acordar. Abre o olho, meu filho, abre o olho. Você consegue abrir com esse veneno todo. Pessoal, essa seria um exemplo de prototipagem. Eles produziram um teatro em si? Não, eles fizeram uma encenação rápida, um improviso do que seria um teatro. Eu já trabalhei algo assim próximo no improviso, mas não exatamente assim com frase, mas são algumas ideias para vocês. Jogo das frases. Nessa atividade, Como podemos minimizar... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu passei um, acho. Trabalhando questões de bullying na escola. Como podemos minimizar o impacto de um ambiente hostil em sala de aula ocasionado por problemas de bullying por meio de jogos teatrais? Como fazer a experimentação? Possibilidades, experimentos, encenações, materiais palpáveis como massinha, Lego, materiais recicláveis, storyboard, sequências de desenho. Nessa proposta de experimentação, os estudantes utilizam a ferramenta de prototipagem Storyboard. O professor pode organizar os estudantes em grupos e assim podemos ter a proposta de vários jogos teatrais que busquem valorizar a colaboração entre os integrantes dos grupos e também um olhar atento ao outro. jogo das Pessoal, aqui nós temos o em ação, então eu vou parar esse compartilhamento e vou abrir o próprio material de vocês, que eu acho sempre mais fácil e muito mais viável para vocês mesmo também. Deixa eu pegar aqui. Estou abrindo do 6º ano. Que fica muito mais fácil e claro para explicar para vocês. Então, esse é o em ação de vocês de hoje. Dar continuidade à produção do seu plano de ação que o grupo está construindo, utilizando como exemplo e base para o seu planejamento o material estudado durante esse encontro. Lembre-se que o planejamento de suas ações devem ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma em que fará a sua implementação. Este planejamento deve contemplar desenvolver protótipos, que é o que a gente viu ali, realizar testes, os resultados e os feedbacks. Os conceitos importantes. Aqui são algumas coisas para vocês relembrarem, que já foi trabalhado ali anteriormente, que eu já falei aqui. E só repete se caso vocês precisarem. Aí vem aqui o desafio, a descoberta, o conte histórias, procure por significados, estruture as oportunidades, a ideação, que foi aula passada, esse grupo não está completo aqui, a ideação, e daí vem o de hoje, que é a prototipagem, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui e eu vou enviando esse material para vocês lá nos grupos, não precisa se preocupar que eu vou enviando para todos, tá? Já foram todos, tá, pessoal? Possivelmente o link já está indo para vocês.
Não foi o link para vocês, pessoal? Oxe, deixa eu visualizar aqui, eu esperando aqui. Foi agora? Agora eu acho que foi. Conseguiu, Carla?
Voltaram? Pessoal, conseguiram? Voltaram? Voltaram. Conseguiram, pessoal? Deram conta? Mais tranquila essa etapa agora? Nossa, tá todo mundo tão quietinho hoje. Estão mais tranquila essa etapa agora? Mais suave, pessoal? Pessoal, algum grupo compartilha com nós? Se tiver alguma coisa, eu já ajudo vocês. A gente já vai se ajudando, não tem problema. Eu já respondo aqui para vocês. Posso compartilhar algum? Posso? Vou compartilhar aqui. Quem que é do 8º ano? Posso compartilhar? Pode? Opa! Falei compartilhar, fui lá e teclei aqui no meu computador e estava olhando o de vocês lá. E não compartilhei com vocês. O 8º ano, então, eles estão... Deixa eu só a prof voltar lá. Qual que é o tema de vocês? O 8º ano está aqui. O tema deles, então, é por década, brincadeiras como os acontecimentos eram registrados e compartilhados, moradia, moda, fotografias do período. É a aula 28 de fotografia dos registros marcantes de arte e história. Eles tinham lá como desafio conhecer a história familiar a partir de coleta de fotografias, pesquisar músicas, produzir uma apresentação lá. Então, vamos ver a etapa de hoje, que é a etapa da experimentação. Desenvolver protótipos, um storyboard, desenvolver o roteiro de acordo com os dados e curiosidades pesquisados. Cada equipe escolhe uma técnica para os desenhos e imagens, iniciar os desenhos onde cada grupo de desenho é uma parte da história que eles pesquisaram. O professor registrará em foto toda a etapa de cada grupo. Realizar testes. Os testes serão as diferentes técnicas para construir o storyboard. E os resultados, escolher uma equipe para analisar a coesão e coerência de roteiro e resultado da técnica aplicada, discutir com a turma. Isso mesmo. Algum apontamento, meninas? Alguma coisa que vocês queiram falar? Thaís, a gente só ficou assim, um pouco ficamos confusas em relação ao feedback. O feedback, ele não é ainda o resultado final, né? Ele é o feedback dessa etapa de experimentação. É isso que a gente ficou em dúvida. Seria assim, uma avaliação do que foi feito. Tá cortando, Thaís, só um pouquinho.
A próxima etapa que vocês verão na semana que vem, ele vai ser como se fosse o resultado final daí, tá? É que aqui, o que eles trazem? Que o aluno tem capacidade de criar, mas às vezes ele vai prototipar, mas não vai criar algo totalmente pronto, ele vai fazer um ensaio. Então, deixa eu só passar aqui para vocês com o exemplo das colegas que eu já estou aqui, como que vocês vão perceber que fica mais leve agora que vocês têm todo esse conjunto. Então, a aula delas é de fotografia, elas tinham como o desafio lá pesquisar músicas referentes às décadas trabalhadas e conhecer a história familiar a partir da coleta de fotografias. A descoberta ali. Como sua família vive nesse período? Seus avós, pais? Essas perguntas vocês vão iniciar a aula perguntando, lançando para eles, instigando a curiosidade, como se vocês começassem uma aula instigando eles com essas perguntas que vocês criaram. A próxima etapa, eles foram buscar resposta para aquelas perguntas que vocês criaram. Só uma coisa aqui, meninas, coloquem aqui depois como que eles vão buscar as respostas aqui. Se eles vão buscar essas respostas em uma roda de conversa, em uma entrevista, em uma pesquisa, se vai ser individual, se vai ser em grupo, de que maneira, tá? Porque eles vão buscar, vocês só vão dar caminhos para eles irem fazer essa busca. A interpretação, então, a interpretação é a fase das respostas que eles vão trazer. Eles foram lá, pesquisaram, buscaram, conversaram, então eles têm respostas para o que vocês lançaram para ele. Analisar as informações coletadas através dos familiares. A interpretação. O aluno compreenderá as etapas das fotografias de suas áreas dentro da família. O que acontece aqui? Ele trouxe informações, então nessa fase aqui vocês vão coletar, vocês vão buscar. O que vocês vão fazer? Vocês podem colocar aqui, eles vão compreender as etapas das fotografias e das suas áreas dentro da família, sim. Mas de que maneira? Vocês podem montar aqui uma árvore genealógica, vocês podem montar um mapa mental, vocês podem pedir para eles colocar essas informações em post-its e colando, coloca o título ali, fotografia, e vai colando em volta, que são as informações relevantes que eles trouxeram, que são as informações dentro daquele conteúdo. Só esclareçam depois aqui de que maneira que eles vão fazer essa compreensão, se é por mapa mental, se é essa maneira que eles vão trazer ali. A etapa da interpretação. Compartilhar com a turma as descobertas e analisar as fotos de acordo com cada década pesquisada. Isso mesmo, eles vão trazer essas respostas, eles vão analisar as respostas que eles trouxeram. E a experimentação, que é a de hoje, que eu acabei de falar antes, não vou repetir, né? Que eu acabei de falar. Mas só esse um outro apontamento ali, mas podem ver que é bem tranquilo, nada muito. Alguém ficou com alguma dúvida? Conseguiram entender? Conseguiram? Pessoal, comecem já a pensar na implementação de vocês, só para não atrasar vocês, porque vocês têm para implementar a semana que vem, que é do dia 1º, e na outra semana, não na sexta-feira da outra semana, na outra, no dia 11 já entrega final, tá? Então, vocês têm basicamente semana que vem, sem contar a outra, para fazer a implementação. O José acho que já começou, alguns já me contaram que já fizeram, que já começaram. Então, sites. Deixa eu só voltar ao nosso material aqui. Aqui é a etapa do compartilhamento, que normalmente eu peço para um grupo e a gente faz esse compartilhamento. Se tem apontamentos, a gente já vai retomando. Então, a síntese do nosso encontro de hoje. Desenvolver o protótipo, testar e experimentar e entender os resultados. Aqui a gente tem o Contribua Conosco, que é o nosso formulário. Deixa eu só colocar ali para vocês. Ai.
O formulário de avaliação já está aqui no chat. Vocês podem responder eles. Opa, foi 2 vezes, mas é o mesmo, tá? E temos também, pessoal, avaliação da nossa jornada, que é esse. Professor, você lembra em qual data sugerimos para iniciar a implementação? Acho que nós acabamos de falar já disso. E a data de entrega da atividade e relato de implementação, que é o que eu acabei de falar. Vocês têm o restinho dessa semana e semana que vem. Aí, na outra semana, que é a semana do dia 11, já é a nossa semana de entrega, tá, pessoal? Pessoal, eu acho que é isso. Bom restinho de semana para vocês, bom trabalho. Ana, fico te devendo lá, vou buscar com a tutora a resposta, assim que ela me passar, eu te mando. Se qualquer coisa, você me cobra aí, tá? Vou ficar aqui que eu quero perguntar uma coisa para você, a gente não pode... A gente teve uma ideia com a Fernanda no grupo de estudo. Não, tudo bem. Aí eu vou te contar, daí a gente vê o que dá. Tá bom. Não, só que eu te falei hoje de manhã que você me pediu. Sim. Pessoal, os demais estão liberados. Beijo para todos, bom resto de semana, boa aula. Precisando de dúvidas, pode mandar mensagem que na medida do possível eu vou respondendo vocês. Às vezes posso demorar, mas eu respondo. Deixa eu só parar a gravação de vocês.